A gente muda de assunto porque depois do escândalo sexual que derrubou Silvio Almeida do comando do Ministério dos Direitos Humanos, Lula escolheu a deputada petista Macaé Evaristo para assumir a pasta. Ela é indicação direta da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O nome da deputada petista Benedita da Silva chegou a ser cogitado para o cargo. No entanto, a ex-governadora do Rio de Janeiro alegou motivos pessoais para recusar o convite. A expectativa era de que a pasta fosse assumida pela então secretária executiva, Rita Cristina, mas ela pediu exoneração logo depois da demissão de Silvio Almeida. Ana, quero ouvi-la aí sobre essa indicação que saiu agora há pouco. Aí, então, o presidente Lula decidiu pela deputada mineira do PT, a Macaé Evaristo, para assumir o cargo no lugar aí de Silvio Almeida. Lembrando, só trazer aqui ela que é professora, já foi secretária aí de Educação do Ministério da Educação entre 2013 e 2014, na gestão de Aloísio Mercadante. E lembrando também que a parlamentar mineira é próxima de Gleide Andrade, que é a atual tesoureira nacional do PT. Sabe qual o problema disso tudo, Paula? É que é um governo que nomeia seus ministros, secretários, através dessa agenda identitária. Então, a gente não sabe se esse nome da deputada mineira é um nome com a capacidade técnica que qualquer pasta ministerial deveria ter. Porque o que se sabe é que desde que o ex-ministro agora, Silvio Almeida, saiu, o que foi cogitado é exatamente agora tem que nomear uma mulher negra, etc, etc, etc. Vejam bem, nomearam um ministro dessa pasta dos direitos humanos, nomearam um ministro negro. Ele estava ali por ser negro. E hoje isso ficou comprovado. Porque se ele fosse um ministro técnico, perfeito, capacitado para um ministério desse que fala, que trata de direitos importantes, estamos falando de direitos humanos, um direito universal, não estamos falando de direitos humanos de quem pertence ao espectro da direita ou de direitos humanos de quem pertence ao espectro da esquerda, que era como a pasta era regida pelo ministro Silvio Almeida. Ele só foi para essa pasta por ser negro, incapacitado, ineficiente, incapaz de gerir uma pasta dessa magnitude, tanto que hoje está na rua. Então, agora nomearam mais uma mulher negra. Então, é aquela lista, homossexual, indígena. É um governo que não mostra absolutamente nenhuma vertente técnica. Nenhuma. A ministra do esporte, Ana Moser, que pertenceu, né, foi uma grande atleta, medalhista olímpica da minha geração. Talvez ali agora, né, a pasta ande. É mulher, saiu. Então, o que o tempo dirá, né, sobre mais uma mulher negra? A questão é essa, nós não queremos saber se é mulher, se é homem, se é homossexual, se não é. Nós queremos eficiência, nós queremos capacidade técnica, como foi a administração do presidente Jair Bolsonaro. Pastas extremamente técnicas. Mas aí fizeram, né, a tal cartinha pela democracia que o Piotr sempre menciona aqui, porque era o novo fascista, que a democracia do Brasil estava abalada com o presidente Bolsonaro à frente do Brasil. E agora, isentões, conservadores, liberais, com muitas aspas para vocês. E agora? O Silvio, desde sexta-feira, quando o Silvio Almeida caiu, já rolava um bastidor de que o presidente Lula estava buscando uma mulher negra para assumir aí no lugar do Silvio Almeida. E hoje, então, vem a confirmação da deputada petista de Minas Gerais, a Macaé Evaristo. E você já tem uma sugestão para fazer para ela aqui, a primeira
Uma sugestão para ela começar aí com o pé direito no Ministério dos Direitos Humanos, Silvio? A gente comentava aqui, Paula, que ela visite os presos do dia 8 de janeiro, por exemplo, aqueles que ainda estão presos. Aliás, vá visitar todos, os que estão presos a uma tornozeleira eletrônica também, porque o antecessor dela na pasta nunca foi. Só isso. Ele foi indicado pelo Prerrogativas, né? Ou teve o apoio do Prerrogativas, aquele grupo, ou bando de advogados, o Silvio Almeida. E agora é substituído pela Macaé. Essa troca justifica, ilustra, né, a frase, uma das melhores frases sobre o PT, que é a do prefeito de Ribeirão Preto, o Duarte Nogueira. O PT se divide entre os incapazes e os capazes de tudo. Bom, deixa eu trazer mais uma informação relacionada aqui ao assunto. O ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, secretaria ligada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ariel de Castro Alves, afirmou na última sexta-feira que o governo Lula sabia desde janeiro sobre as acusações de assédio de Silvio Almeida contra Aniele Franco. Ariel já havia deixado o ministério em maio do ano passado, mas afirmou que recebeu os relatos de colegas sobre o assédio e das denúncias contra o ministro depois da sua exoneração. O ex-secretário também afirma que depois do caso envolvendo o Aniele Franco, surgiram outras denúncias de assédio moral na pasta. Os casos, segundo Castro, envolvem o ex-ministro Silvio Almeida e assessoras diretas do agora ex-ministro. O que mais ele fazia na pasta? Tem o tempo todo ocupado por assédio? Pois é. E outro, eu queria até lembrar, porque na sexta-feira nós lemos uma nota oficial do governo logo depois da demissão e você chamou atenção para um dizer aqui da nota que diz o seguinte, né? O governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra a mulher será tolerada. Desde a última sexta-feira a gente fala que o governo já sabia que essa notícia circulava há bastante tempo. Então, se circulava, então prevaricou. Isso é prevaricação. O que o governo pensa de prevaricação? Porque deixou de fazer algo que deveria fazer. Se essas denúncias já existiam, como tudo indica existiam, se já tinha quase que prova provada, a própria ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, disse que evitou contar isso ao governo para proteger o governo Lula. Então ela também prevaricou. Por mais que seja vítima e se entenda nesse momento a condição de uma vítima, mas eu estou falando de uma ministra de Estado também. Mas óbvio que não é só ela, o governo, então, neste caso, que recebeu a informação de outra forma, deveria ter feito a investigação. Só quando veio a público tomou medida. A medida de vou demitir, e aí põe essa nota completamente baseada em qualquer coisa menos a verdade. Porque o governo deveria assumir, sim, houve problemas e vamos corrigir. Mas você está esperando essa honestidade do governo. Ou seja, se uma prova, e basta uma, e acho que o depoimento da ministra Aniele Franco já é a prova, que ela evitou contar, ou seja, o caso era de conhecimento, né? Já tem crime de prevaricação aí. Tinha antes, né? E não se tomou medidas. Se não se tomou medidas, bom, prevaricou. E nós estamos falando de um compromisso que o governo faz questão de alegar novamente nesta carta de que não será tolerado. Mas foi tolerado por muito tempo, pelo que está se entendendo aí, em todos os depoimentos de gente de dentro do próprio governo. Olha que coisa, é o próprio governo que está fazendo isso. Agora, o caso do ex-ministro, agora ex-ministro, precisa de um pouco mais de diligência no entendimento de tudo que aconteceu, porque se são vários os casos, só piora a situação. Do governo também, não só dele.